Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe a cada um no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe também os nossos amados irmãos através da internet. Que Deus continue abençoando a cada um através da sua palavra. Amém? Vamos de imediato à leitura das Sagradas Escrituras. Nesta noite, a nossa leitura será em Salmos, capítulo 121. Vamos ler apenas o versículo 1. Nesta noite, estaremos falando sobre o tema: o que está acontecendo lá em cima? Estaremos falando sobre esta expressão: o que está acontecendo lá em cima? Salmos 121, versículo 1. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Querido e amado Pai Celestial, te agradecemos por mais esta oportunidade, Pai, de podermos ler a Tua palavra, Senhor. O quão sagrado era para um judeu ler e observar a Tua palavra, Pai. Da mesma forma, é sagrado para nós ler e observar a Tua palavra, Pai. Como diz o salmista, na Tua palavra medito de dia e de noite. Fala conosco, Senhor, estamos aqui. Viemos à Tua casa para podermos ouvir do Senhor. Ajuda cada irmão, cada irmã, que possa se encher do Espírito Santo e através da Sua palavra, Pai, poder receber a luz do dia que o Senhor manifestou. No nome de Jesus Cristo, amém. Pode sentar. Nos dias de Noé, se os irmãos observarem, havia muitas perguntas do que estava acontecendo lá em cima do monte. O que está acontecendo lá em cima? Um perguntava para o outro. Ah, tem um velho, louco, profeta, que se diz profeta, construindo uma arca. Ele não deve estar bem da cabeça, né? Para que ele vai construir uma arca em cima da montanha? Ah, ele diz que Deus falou para ele que vai chover. E Deus vai acabar com esta geração com água. E aquele movimento, aquelas perguntas que tinham ali entre aquele povo, entre aquela geração, e eles não estavam percebendo o que estava acontecendo lá em cima da montanha. Uma geração inteira, meus irmãos, todo o povo, eles não perceberam o que estava acontecendo naquelas batidas do martelo, naquelas árvores que Noé tombava para poder construir aquela arca. Aquela pregação de Noé, eles não a entenderam. E eles não deram valor para aquilo. Eles não deram bola para aquilo. Eles não se importaram para aquilo. O que está acontecendo lá em cima?
Deus estava providenciando a salvação para aquela geração. Deus estava providenciando a válvula de escape. Porque Deus já havia dito: destruirei esta terra com água. Noé, faça uma arca. E a arca era o lugar de segurança. Deus tinha levantado um profeta lá em cima daquela montanha. E aquele profeta tinha uma mensagem. E aquela mensagem era a única mensagem de segurança, de salvação. Mas ninguém estava entendendo o que estava acontecendo lá em cima. As religiões do dia não entenderam o que estava acontecendo lá em cima. Aquele movimento, ele era chamado de louco. Sempre o homem de Deus, ele é chamado de louco. Ele não é compreendido. Ele é rejeitado. Porque as grandes religiões daquele dia eram contra aquilo que Noé dizia. Como que Deus falou com Noé? Se os nossos cientistas lançaram nossos satélites e provaram que não existe água lá em cima. Era um paradoxo, meus irmãos. Nunca havia Deus destruído a terra com água. Nunca tinha caído água sobre a terra. Mas Deus estava cumprindo a sua palavra. O que estava acontecendo lá em cima? Deus cumprindo a sua palavra. Como diz o irmão Brana, Deus provando a sua palavra. Deus trazendo salvação para aqueles que pudessem crer. Da mesma forma, as pessoas precisavam ver o que estava acontecendo lá em cima, sobre o Monte Pôr do Sol. O que foi aquilo que aconteceu lá em cima, no Monte Pôr do Sol? No dia 28 de fevereiro de 1963, quando o profeta de Deus, William Marion Branham, estava ali, lá em cima na montanha, no Monte Pôr do Sol. O que estava acontecendo lá em cima, meus irmãos? Os grandes jornais, as grandes máquinas fotografaram aquela nuvem, aquele círculo de nuvem, mas eles não entenderam que Deus tinha um profeta ali. Eles não entenderam que aquela nuvem era a mensagem de segurança, era a mensagem de salvação para este tempo final. Porque assim como lá no tempo de Noé, Deus terminou com aquela geração com água, e Deus então levantou um profeta, trazendo uma arca, para que aqueles que entrassem fossem salvos. Da mesma forma, aqui, nos últimos dias, Deus também levantou um profeta, chamado William Branham, e ele trouxe uma mensagem, que é a mensagem, a nossa arca da salvação. Porque Deus, assim como terminou com água lá, no tempo de Noé, Deus prometeu que aqui, nos últimos dias, Deus terminaria com fogo. Mas antes que a água caísse, Deus levantou uma mensagem, Deus levantou um profeta. Antes que o fogo caia, aqui nos últimos dias, Deus levantou um profeta, Deus levantou uma arca, uma mensagem. Agora o interessante, meus irmãos, sabe por que Deus terminou com aquela geração? Deus terminou com aquela geração de Noé, com aquele povo, por causa de casamento e divórcio. Por causa de problema de casamento e divórcio. As pessoas casavam, largavam, casavam de novo, vivendo tudo errado. E Deus então, um povo incrédulo, Deus então veio para colocar um fim naquilo, meu irmão. Só que Deus deu uma porta de salvação, aquela arca, que todos aqueles que entrassem na arca seriam salvos, mas tinham que entrar na arca. E os que entraram na arca, a família de Noé,
Olha para os irmãos verem. A própria família de Noé tinha os mesmos problemas de casamento e divórcio do que aqueles que estavam de fora. Só que a família de Noé estava dentro. Eles tinham o mesmo problema. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si como esposas. Eles tinham os mesmos problemas de casamento e divórcio do que os que estavam fora. O problema é estar dentro. A questão é você crer na mensagem, é você estar dentro. E São Lucas 17, 26 a 30 diz: assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. O Filho do Homem já veio. O Filho do Homem foi Jesus Cristo no irmão Brana. Agora, hoje, você vê a mesma coisa. Porque Deus vai destruir esse tempo, este mundo, com fogo agora. Por causa do problema de casamento e divórcio. Nunca houve um tempo como o de Noé sobre a terra. E este tempo estamos vivendo nesses dias finais, que as pessoas não estão dando mais importância para as coisas de Deus. Os próprios crentes não estão dando importância para as coisas de Deus. Eles não respeitam mais a palavra de Deus. E então, eles casam de novo, largam, filho com um, filho com o outro, está tudo problemático. Agora, qual que é a diferença? A diferença é quando a pessoa está dentro da arca da salvação. Você vê muitas pessoas com os mesmos problemas, mas o que importa é que ela está dentro da arca. O que importa é que ela creu na mensagem do dia, ela creu nos selos revelados, ela creu nos trovões revelados, ela entrou dentro da arca de salvação. O problema é você estar dentro da palavra do dia. É você crer no profeta do dia, você crer na arca do dia. A arca é a palavra, meus irmãos. E a palavra é Cristo, os selos revelados. O que está acontecendo lá em cima? Deus cumprindo sua palavra. Você vê ali, nos dias de Moisés, quando Moisés subiu o monte Sinai, para poder receber os 10 mandamentos do Senhor. E aquele povo lá embaixo, aqueles judeus que tinham sido libertados do Egito, meus irmãos, eles tinham visto o poder de Deus, abrindo o mar vermelho, a nuvem, todos os sinais, a coluna de fogo. E agora Moisés subiu lá em cima do monte Sinai, para poder receber a mensagem de Deus, para poder receber os 10 mandamentos, a palavra, a lei. E aquele povo poderia dizer, mas cadê Moisés? Que não volta? Já faz 10 dias que ele subiu e ele não volta. O que está acontecendo lá em cima? É os críticos, é os zombadores, é os incrédulos. Eles não percebem o que está acontecendo. Somente o eleito percebe o que está acontecendo lá em cima. Só o eleito percebe o que aconteceu lá em cima no Monte Pôr do Sol. Só o eleito percebe o que aconteceu lá em cima na terceira colina de Franca. Só o eleito, meu irmão. As pessoas denominacionais, o mundo, primeira e segunda etapa, não sabe o que aconteceu lá em cima da terceira colina de Franca. O que está acontecendo lá em cima? As pessoas não sabem, é uma pergunta. O que está acontecendo lá em cima? Eu estou vendo um movimento lá em cima daquela terceira colina de Franca. Deus profetizando outra vez os 7 selos revelados. O povo, o que está acontecendo lá em cima? O que está acontecendo lá em cima do Monte Sinai? Deus entregando os 10 mandamentos para Moisés.
Mas eles não deram atenção para isso, começaram a fazer doutrinas erradas lá embaixo. O próprio povo começou a fazer bezerro de ouro, crer de uma forma errada. Porque eles não souberam o que estava acontecendo lá em cima. Que Deus estava falando com o seu profeta. Deus estava trazendo a sua palavra. O que está acontecendo lá em cima? Deus trazendo a lei. O que está acontecendo lá em cima no Monte Pôr do Sol? Deus trazendo os 7 selos revelados. Irmão, é uma comparação, você vê que o que aconteceu no nosso tempo, de William Branham, você percebe que aconteceu durante a Bíblia inteira. Olhe para os montes, olha para o monte aonde Noé construiu a arca. Olha para o monte aonde Moisés recebeu a lei. Olha para o monte aonde Elias falou com Deus e Deus respondeu a oração de Elias. Lá no Monte Carmelo, 400 profetas de Baal desafiando o profeta Elias, meu irmão. E então ali, Elias fez um desafio para eles: vamos fazer um altar e vamos pôr lenha. E vocês oram para o seu Deus, ora para Baal. E se Baal responder, esse altar vai pegar fogo então. E eles clamando a Baal e pedindo a Baal, para Baal responder, e nada, meio-dia e nada. Aí foi a vez de Elias clamar ao Deus Todo-Poderoso. Onde está o Deus de Elias? Ei, meu irmão. E Elias então fez aqueles 400 profetas de Baal arrumar o altar, porque eles tinham desarrumado tudo o altar. Eles desarrumaram tudo o altar. E Baal não respondeu. Por isso que o profeta Elias, ele é um restaurador. Ele restaura a palavra de Deus. Mateus 17, 11, Jesus disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ele vai vir para restaurar o altar de novo. Restaurar o batismo correto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Restaurar a Santa Ceia com pão ázimo e vinho forte. Restaurar o lava-pés. Restaurar o cabelo da mulher. Restaurar o vestido da mulher. Ele veio para restaurar os fundamentos e as doutrinas dos profetas e dos apóstolos. E aí, então, meus irmãos, lá no Monte Carmelo, o que estava acontecendo lá em cima do Monte Carmelo? As pessoas diziam: o que está acontecendo lá em cima? O que está acontecendo? Estou escutando um barulho lá em cima. 400 homens clamando, escutando Baal, Baal, responda, e nada. O que está acontecendo lá em cima? Meio-dia, aquela bagunça, aquele som, e nada. Até que então o profeta Elias restaurou o altar e mandou eles fazer um buraco em volta do altar e colocar água. Água! E então falou: pega a água agora e joga por cima da lenha. Como é que lenha vai pegar fogo molhado, meu irmão? Lá em cima do Monte Carmelo, Deus respondendo a Elias. E quando Elias orou a Deus, então veio uma coluna de fogo do céu e lambeu aquela água em torno do altar e pegou fogo naquela lenha e queimou todo aquele sacrifício. Provando que o Deus de Elias é o Deus verdadeiro, meus irmãos. Um Deus que ouve o profeta Elias. Elias clamou: o que está acontecendo lá em cima do Monte Carmelo? O que está acontecendo lá em cima do Monte Sinai? O que está acontecendo lá em cima do Monte Ararate? Agora nós tivemos o nosso profeta Elias. Amém? Nós tivemos o nosso profeta Elias. O irmão Branham diz aqui, meus irmãos,
Casamento e divórcio, parágrafo 256. O irmão Branham diz assim: enquanto eu estava lá nas montanhas, não sabendo que lá embaixo, em Tucson, eles estavam vendo aquilo. O irmão Branham estava lá na montanha. O nosso profeta Elias estava lá na montanha. O William Marion Branham. E lá em Tucson, lá embaixo, na cidade de Tucson, as pessoas estavam perguntando: o que está acontecendo lá em cima? O que está acontecendo lá em cima, naquela montanha? Enquanto eu estava lá nas montanhas, não sabendo que lá embaixo, o Branham não sabia, que lá embaixo, lá em Tucson, eles estavam vendo aquilo. E até os professores chamaram as crianças, minha menina e eles, das aulas e disseram: olhem, lá adiante na montanha, olha lá em cima na montanha. O que está acontecendo lá em cima? O irmão Branham estava em cima da montanha, um profeta estava em cima da montanha, meu irmão. O que está acontecendo lá em cima? E então o irmão Branham diz: olhem. As professoras falavam para as crianças: olhem, olha o que está acontecendo lá em cima. Olhem lá adiante na montanha. Olhem. O problema é que as pessoas não conseguem enxergar o que está acontecendo, meus irmãos. Se as pessoas pudessem enxergar o que aconteceu na terceira colina de Franca. O que está acontecendo na terceira colina de Franca? Deus profetizando outra vez os 7 selos. O que está acontecendo lá em cima da terceira colina de Franca? Deus revelando o novo nome, profetizando o novo nome outra vez. O que está acontecendo lá em cima, no Tabernáculo Branham, em Franca, São Paulo? O que está acontecendo lá em cima? Deus preparando um povo para o arrebatamento, meu irmão. Não sabendo que lá embaixo em Tucson, eles estavam vendo aquilo. E até os professores chamaram as crianças, minha menina e eles, das aulas, e disseram: olhem lá adiante na montanha. Lá está uma nuvem de fogo cor âmbar. Eles estavam vendo uma nuvem de fogo, a coluna de fogo, uma nuvem de fogo que subia e descia. Um sobrenatural, meu irmão, estava acontecendo naquela montanha onde estava o profeta Elias. Sabe o que Deus estava fazendo lá? Deus estava entregando a mensagem casamento e divórcio para o irmão Branham pregar. Deus estava trazendo um acerto para o povo do fim. Olhem lá adiante na montanha. Lá está uma nuvem de fogo cor âmbar, subindo no céu e descendo, subindo no céu e voltando. Senhora Evans, você está aqui? Diz o irmão Branham. Rony, você está aqui? Depois voltei e fui lá no posto de gasolina, aonde estava o povo, todo mundo vendo o que estava acontecendo lá em cima. Oh, meus irmãos, se as pessoas não enxergar o que Deus faz em cima de uma colina, o que Deus faz em cima de uma montanha. Depois voltei e fui lá no posto. Aquele jovem moço lá no posto de gasolina dos Evans, lá. E antes que eu soubesse o que ia falar, ele me pegou de surpresa, ele disse: irmão Branham, você estava lá em cima naquela montanha, não estava? Irmão Branham,
nós sabemos que você estava lá em cima, naquela montanha. Eu disse, o que você disse, Rony? Ele perguntando para o irmão na igreja, os irmãos que estavam lá na montanha com o irmão Brana, testemunhas. O irmão Rony falou, não, eu não contei nada para ninguém não. Porque o irmão Brana, quando chamava os irmãos para ir com ele falava para os irmãos não falar nada para ninguém. O que você disse, Rony? Não, viu? Só para ver o que ele ia dizer. Muitas vezes as coisas acontecem que a gente não fala para qualquer um. Toma-se, a coisa é assim, a gente vê tanto daquilo acontecendo, que torna-se comum para a gente ver. Eu não falo estas coisas para o povo. Eu disse, Rony, o que você falou? Ele disse, eu posso mostrar-lhe exatamente onde você estava, aquele garotinho. Disse, eu chamei mamãe e nós ficamos ali e vimos aquela nuvem pairando lá em cima, subindo e descendo. Eu disse, tem que ser o irmão Brana que está sentado lá em cima, em algum lugar. Aquilo é Deus falando com ele. O que está acontecendo lá em cima? Deus falando com o irmão Brana. Deus trazendo um acerto de casamento e divórcio através do irmão Brana. Deus entregando uma mensagem para o seu profeta. Deus respondendo o seu profeta. O que estava acontecendo lá em cima, no Monte Carmelo? Deus respondendo Elias. O que estava acontecendo lá em cima, no Monte Sinai? Deus trazendo a lei para Moisés. E o povo da cidade inteira viu aquilo. Num dia bem claro, o céu limpo, sem nuvem alguma. Somente com esta enorme nuvem de cor âmbar pairando lá, descendo como funil e subindo e alargando-se. Eu sei que o irmão Brana estava lá. Amém, meus irmãos? O que estava acontecendo lá em cima no Monte Pôr do Sol? Que aqueles 7 anjos vieram da eternidade. E passaram ali pelo irmão Brana que estava na montanha, tirando o carrapicho da barra da calça. E aqueles anjos tomaram o irmão Brana, o seu 7º anjo. Tomou o irmão Brana e o suspendeu, levantou para dentro daquela nuvem. O que estava acontecendo lá em cima? Do Monte Pôr do Sol? Deus trazendo o livrinho aberto. Deus trazendo a revelação dos 7 selos. O que estava acontecendo lá em cima no Monte Pôr do Sol? O cumprimento do 7º selo. O que estava acontecendo lá em cima sobre o Monte Pôr do Sol? Irmãos, as pessoas não sabem o que é isso. O próprio povo da mensagem não sabe o que é aquilo, o que foi aquilo. Eles não sabem o que estava acontecendo lá em cima. Uns falam apenas que foi somente uma aparição e não creem na vinda do Filho do Homem. Creem apenas que foi uma aparição. Foi uma aparição, mas que manifestou a vinda do Filho do Homem na terra. Lá em cima, você vê Jesus, o Filho de Deus, mas na terra você vê Brana, o Filho do Homem. O que estava acontecendo lá em cima? O cordeiro havia se convertido em leão. O que estava acontecendo lá em cima? O advogado se converteu em juiz. Por isso ele veio com uma cabeleira branca formada por 7 anjos. Por isso, meus irmãos, temos que saber de uma coisa. As pessoas, elas têm perguntas, mas o eleito, ele tem a revelação. A esposa de Cristo, ela está revelada. Ela sabe o que aconteceu lá em cima.
Eu sei que o irmão Brano estava lá. O filho do irmão, o Rony, falou, eu sei que o irmão Brano está naquela montanha. Da mesma forma como pregou o pastor Osmar não estava lá, dia 28 de fevereiro, presente com o irmão Brana, mas o pastor Osmar, quando pregou por revelação, ele disse, eu sei que o irmão Brana foi levantado naquela nuvem. O que está acontecendo lá em cima? Deus revelando a sua palavra. Na mensagem, testemunho, diz o irmão Brana, parágrafo 34. E então foi previsto que seria dessa maneira, 6 meses antes de acontecer. 6 meses. E ali estava aquilo. E a ciência pesquisando isso hoje, bem ali, em Tucson, e em diversos lugares. Eles não conseguem entender o que aquilo lá em cima era. Eles não conseguem entender o que era aquilo lá em cima. O que está acontecendo lá em cima? A ciência não sabe explicar. As grandes máquinas fotográficas fotografaram aquele círculo de nuvem, mas eles não sabem o que estava acontecendo lá em cima. Primeira e segunda etapa do próprio irmão Brana não sabe o que estava acontecendo lá em cima. Os Estados Unidos, meus irmãos, Tabernáculo Brana dos Estados Unidos, de Jeffersonville, eles não sabem o que estava acontecendo lá em cima. Da mesma forma como eles não sabem o que aconteceu na terceira colina de Franca. Só tem 2 lugares, meus irmãos, 3 lugares que Deus manifestou o seu novo nome. 3 lugares. Naquela montanha que tinha 7 picos, que Deus falou para o irmão Brana, parado na brecha, 138 a 153. Quantos picos tem na montanha? Quantos picos tem na montanha? Tem 7, Senhor. Quantas letras tem o seu nome? Tem 7, Senhor. Eu te darei o sinal eterno. Quantas letras tem o seu nome? B-R-A-N-H-A-M. Bran. 7 letras. Quantos picos tem na montanha? Tem 7, Senhor. Então você vê o novo nome naquela montanha. Sobre a montanha do Monte Pôr do Sol, meus irmãos, você vê o novo nome revelado sobre a montanha do Monte Pôr do Sol. Ao que vencer, dar-lhe-ei uma pedra branca, uma nuvem branca, e naquela nuvem, naquela pedra, um novo nome escrito, que só conhece aquele que o recebe. Quem estava dentro daquela nuvem? Brana. Deus revelando o seu novo nome em cima da montanha do Monte Pôr do Sol. Deus revelando o novo nome naquela montanha de 7 picos. E Deus revelando o seu novo nome na terceira colina de Franca, meu irmão. A terceira etapa, a terceira colina de Franca. 3 manifestações, 3 montanhas, aonde Deus revelou o seu novo nome. Não existe outro lugar que se prega novo nome. Não se prega novo nome, meus irmãos, em outra montanha. O único lugar que você vai escutar falar de novo nome é na terceira colina de Franca. O que está acontecendo lá em cima? Deus profetizando o novo nome outra vez. Crê você nisso? Eles não conseguem entender o que era aquilo lá em cima. E então, se você pegar a revista e olhar, você poderá até mesmo ver que as formas das asas deles ainda estão lá enquanto estão subindo. Os 7 anjos. E nós sabemos que estas coisas estão corretas.
Amigos, se alguma vez houve um tempo em que a igreja devia estar em profunda sinceridade. A igreja precisa ser sincera. Cada um de nós precisamos ser sinceros. Tem que ser sincero com a mensagem do irmão Brana, meus irmãos. Se as pessoas, esses pastores, fossem sinceros com a mensagem do irmão Brana, se primeira e segunda etapa fosse sincero, eles creriam no novo nome Brana. Eles creriam no ministério do pastor Osmar Rodrigues Costa, porque o pastor Osmar pregou tudo que está na mensagem, deu parágrafos. Se eles fossem sinceros, mas por causa de seus companheirismos, por causa dos seus orgulhos, eles não sabem o que aconteceu lá em cima. E é o tempo que o irmão Brana diz que nós temos que ser mais sinceros. Por isso eu digo, se esses pastores fossem sinceros, primeira e segunda etapa, eles creriam no novo nome Brana. Se eles crescem parado na brecha 138 a 153. Se eles crescem Abraão restaurado 45. HAM faz parte do nome de Deus. Você não tem HM em Jesus. Você não tem HM em Jeová. Você não tem as letras HAM em Jesus, em Yeshua, em Yehoshua. Porque ali não está falando do nome, ali está falando do novo nome. Aonde que você vê HAM? Bran. E o que o irmão Bran diz? Que HAM faz parte do nome de Deus. Se você fosse sincero, você creria em Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100, tradução de Goiânia. Um gentil levaria o seu nome. É parágrafo, as pessoas têm que ser sinceras. E crer na mensagem, crer na revelação. Crer que Deus usou um homem depois do irmão Brana para poder profetizar outra vez essas verdades. O problema é que eles não sabem o que aconteceu lá em cima, na terceira colina de Franca. Se alguma vez houve um tempo em que a igreja devia estar em profunda sinceridade, esse deveria ser neste exato momento agora. Se esses pregadores fossem sinceros, meus irmãos, eles deixariam de pregar essa falsa doutrina do Apart Play. Se eles fossem um pouquinho sinceros, se eles tomassem o que o pastor Osmar disse, isto não é doutrina certa. O problema é que eles não podem dobrar seus orgulhos. Eles não podem crer no que o pastor Osmar disse. Porque eles não são sinceros. Na mensagem, a presença de Deus não reconhecida, parágrafo 132. Quando Jesus estava descendo ali a montanha, Jesus, montado num jumentinho, tic-tac, tic-tac, montado, arrastando suas sandálias no chão. O grande rei de Israel e o povo lá embaixo, com as suas clamando, Hosana, Hosana, o que vem em nome do Senhor. E todo o povo ali, ovacionando, aqueles crentes, porque não era todo mundo. Não era todo mundo ali, irmãos. Havia milhões de pessoas, diz o irmão Brana. E não estava todo mundo ali. Como é que chama aquelas folhas lá, Clis? Não é outro, que jogava no chão. Ramos, né? Com os ramos nas mãos. E dizendo e clamando, Hosana ao que vem em nome do Senhor. E lá em cima da montanha, vinha Jesus descendo no jumentinho, humilde,
O irmão Branham pregou assim, qual era a atração sobre a montanha? Era Deus em simplicidade. Era Deus cumprindo a sua palavra. Era Deus manifestado no homem. O que era aquilo que estava acontecendo lá em cima, no Monte Pôr do Sol? Deus em simplicidade. Deus no homem. Deus cumprindo a sua palavra. O que está acontecendo lá em cima, na terceira colina de Franca? Era Deus em simplicidade. Era Deus no homem. Era Deus cumprindo Apocalipse 10, 8 a 11. O que está acontecendo lá em cima, da terceira colina de Franca? Deus cumprindo Apocalipse 10, 8 a 11. Só que eles não creem, meus irmãos. Porque isso não é para eles, isso é para nós. Isso é para o eleito. Isso é para um povo predestinado. A presença de Deus não reconhecida. 132. O irmão Branham diz, o que está acontecendo lá embaixo? Todo mundo cantando, gritando, Hosana, Hosana! O que está acontecendo lá embaixo? O que está acontecendo lá em cima? Jesus descendo num jumentinho. A irmã Branham diz assim, compare isto com o que Jesus disse. São João 14, 12. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras e obras maiores farás. Compare. Nunca antes na história localizamos. E os mesmos sinais que seriam feitos. Vocês não percebem, amigos? Os mesmos sinais foram manifestados Jesus Cristo em William Branham. Os mesmos sinais. As mesmas obras. E obras maiores, Jesus Cristo fez através de William Branham. Compare isto com o que Jesus disse. O que está acontecendo lá em cima? Compara. Nunca antes na história localizamos. E os mesmos sinais que seriam feitos, vocês não percebem, amigos? E reconhecem que é Deus que desce no Evangelho em seu poder, dando-se a conhecer. Não conseguem reconhecer a hora em que estamos vivendo? Será que nos desviamos com um pouquinho de bater palmas, tocar piano e recitar isto? E nos afastamos da palavra de Deus a ponto de estarmos cegos assim a isto? Certamente não estamos. Reconheçamos a hora em que estamos vivendo. As pessoas não reconheceram a hora que estavam vivendo na América, meu irmão. Lá nos Estados Unidos, eles não reconheceram, eles não viram, eles não creram no que estava acontecendo lá em cima no Monte Pôr do Sol. Mas, aqui nos últimos dias, Deus teve um povo que viu e creu no que Deus fez lá em cima, na terceira colina de Franca. O que está acontecendo lá em cima? Deus profetizando outra vez. No nome do Senhor Jesus, te agradecemos, ó Pai, por esta mensagem, Senhor, que o Senhor tem nos dado nesta noite para nos alegrar, para nos familiarizarmos a cada dia mais, Pai, por toda a palavra do Senhor, que o Senhor sempre manifestou no monte, Pai. Olhei para os montes de onde vem o meu socorro, de onde vem a mensagem de salvação, a mensagem de fé, de arrebatamento, está nos trovões, Senhor. Ela foi manifestada no Monte Pôr do Sol, e ela foi manifestada outra vez, na terceira colina de Franca, lá em cima daquela colina, no nome de Jesus Cristo. Amém.